Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o nosso programa tem como propósito unir os interesses, os assuntos, os propósitos do homem do campo e do homem da cidade, para que eles trabalhem juntos e possamos construir um agronegócio cada vez mais forte para potencializar negócios para a economia brasileira e ajudar o nosso país a continuar um caminho brilhante de crescimento nesse setor. E hoje, como último programa do ano, nós vamos ter um dia aqui muito especial, muito descontraído, e nós temos um convidado de honra que eu quero que você, Alexandre, o apresente, por favor. Pois não, Marcelo, boa noite a todos, boa noite, colegas aí do programa. Ricardo, seja bem-vindo, você é, talvez, das pessoas jovens aí que lideram o agronegócio brasileiro, dos principais executivos brasileiros. Muito obrigado por estar conosco. O Ricardo Mussa, ele é CEO da Raízen, né, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro. É uma empresa integrada de energia, então hoje um tema importante que nós vamos trazer é energia. O Ricardo ele é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica de São Paulo. Ele já trabalhou em diversas multinacionais, como a Unilever, a Danone. Ele ingressou na Cosan em 2007 como um dos fundadores e o presidente, o CEO da Radar, por 5 anos, que era uma empresa dedicada a investir em terras agrícolas com alto potencial de valorização. Em 2014, assumiu como CEO da Moove, negócio de lubrificantes da Cosan, com operações em 6 países, incluindo a Europa e a América Latina. Em 2017, assumiu a vice-presidência executiva de logística, distribuição e negociação da Raízen e, desde 2020, tornou-se o presidente da Raízen. Ricardo, seja muito bem-vindo. E acho que o Tejon tem uma pergunta inicial aí para a gente começar o nosso debate. Muito bom. Bom, bem-vindo mesmo, Ricardo. Você tem uma experiência no antes, dentro, pós-porteira da Fazenda, a visão aí da nossa proposta, que é Conexão Campo-Cidade. E a pergunta que eu tenho é, eu adoro o RenovaBio. Eu acho que nós precisaríamos ter um RenovaBio para cada cadeia produtiva brasileira. E a pergunta que faço para você é, nós vamos conduzir esse RenovaBio conforme o plano original? Eu vejo que ele é sempre atacado aqui e ali. Qual é a tua visão? Vamos levar esse RenovaBio para os próximos 10 anos, com certeza e com firmeza, Ricardo? Bacana. Obrigado aí, Tejon. Obrigado aí pelas palavras, o Roberto, o Marcelo. Então, o RenovaBio eu sou fã do programa, né? Eu acho que ele começou muito bem, a gente começou pequeno. Foi quando o início do RenovaBio foi justamente para fazer ele funcionar, e ele está funcionando bem, viu, Tejon? Apesar de algumas críticas de fora aí, ele tem uma lógica muito interessante, né? Então, ele só vai realmente ter um impacto mais relevante no nosso setor lá para 2023, 2024. As metas que a gente está vendo agora, no curto prazo, são metas pouco agressivas, que é como deveria ser para o programa começar a funcionar, ser testado e assim por diante. Mas a lógica por trás dele, de você criar um mecanismo que seja autossuficiente, né, para equalizar, toda vez que você vende um combustível fóssil, é obrigado a comprar um CBIO, uma lógica muito interessante, já funcionou no mercado americano e foi muito bem desenhada. A gente viu que o modelo funciona, ano passado ele funcionou à perfeição, mesmo no ano de pandemia de Covid, que teve até uma dificuldade maior no começo do ano, mas o sistema está funcionando bem. Então, eu acho que pouca gente notou, Tejon, que vai ter um impacto grande, não só no mercado de etanol, mas vai ter um impacto grande no mercado de açúcar. Porque o que o RenovaBio vai fazer, e pouca gente repara nisso, ele vai trazer uma estabilidade maior na produção de etanol. Hoje, o Brasil, Tejon, é um grande colchão do mundo, né? Assim, toda vez que o mundo precisa de açúcar, não tem problema, não se preocupe que o Brasil vai lá, tira do etanol e põe no mercado de açúcar. Quando o RenovaBio tiver a pleno vapor lá em 2023, 2024, isso não vai mais ser verdade. Então, o que o RenovaBio traz para o setor é mais... Você tem uma visibilidade maior do que vai acontecer com o mercado de etanol, e isso vai afetar
o mercado de açúcar é bom, porque hoje o Brasil tem um preço muito depreciado do açúcar em relação ao resto do mundo. Então, o RenovaBio vai ser uma alavanca importantíssima para garantir o futuro do setor aqui para investimentos, entendeu? Eu sou fã, está indo bem. Ricardo, você me permite uma pergunta aí que conecta esse assunto? Nós discutimos em alguns programas anteriores essa questão do carro elétrico, né? E há uma visão de uma revolução tecnológica, né, nos motores, etc. E os críticos vão dizer, né, e a gente está entre eles, digamos assim, que um carro elétrico que use energia não renovável não ajuda muito na questão ambiental do mundo, tá certo? A pergunta é, como é que fica o álcool nessa grande mudança na motorização dos automóveis, caminhões no mundo inteiro? Tem espaço para o álcool como um combustível viável para alimentar um automóvel, eventualmente de base elétrica? Como é que você enxerga isso? Porque, de fato, há um espaço, né? Ele gera uma economia de carbono fantástica e acho que essa história está muito mal contada e muito mal percebida. Como é que você vê isso? Eu acho assim, primeiro, Ale, tem uma questão que pouca gente repara, que o etanol, ele não é só combustível, né? Então, hoje, para você ter ideia, na própria nossa empresa aqui na rede, a gente vende quase metade da nossa venda não é para carburante, é para cosmético, farmacêutico, plástico. E esse negócio só vem crescendo. O carbono da cana-de-açúcar é um carbono renovável e barato. Então, ele vai para várias cadeias. Quando o mundo está indo para longe do fóssil, você tira da cadeia, por exemplo, cadeia do plástico. Quando você começa a reduzir a produção de fóssil, quem vai substituir o plástico? Então, tem uma questão aqui, antes do carburante, ali que você perguntou, do carro elétrico, tem muita coisa acontecendo para o etanol fora do setor de transporte, né? Que é importante isso, porque o Brasil é a grande fonte de carbono renovável para a substituição de químicos, por exemplo. Então, esse é um ponto importante que pouca gente presta atenção. Quando fala do carro elétrico, tem um monte de confusão, né? Tem vários países na Europa que não tem muita alternativa hoje. Ele precisa, para atender às emissões, rapidamente para o carro a bateria, né? Eu acho que assim, a situação do Brasil, de outros países, a gente está muito distante de precisar. A gente não tem uma questão de redução de emissões como outros países têm. E o carro híbrido é fantástico para isso, né? O carro etanol é uma realidade no Brasil que já é muito... Mas, para mim, eu acho que a negação não é a negação do carro elétrico, viu, Ale? Eu sempre falo isso nas minhas conversas. O motor elétrico tem uma vantagem que ele é mais eficiente. Mas a bateria do carro é um grande problema. É muito pesada, é muito ineficiente. Então, acho que o etanol tem dois papéis, Ale. Ele tem um papel de transição, ele é um combustível de transição, que até o dia que você tiver uma rede de eletricidade renovável, assim por diante, ele funciona como combustível de transição, que vai demorar 15 anos para chegar lá. Mas, além disso, ele é, do meu ponto de vista, o céu de hidrogênio que a gente fala que a Nissan tem, que a Toyota tem, onde você tem a junção dos dois mundos, né? Você tem carro elétrico com a eficiência do motor elétrico, uma bateria que é o etanol e com um reformador no meio. O reformador nada mais é pegar o etanol e transformar em hidrogênio, né? Esse, para mim, é o caminho que vai vencer no longo prazo, porque aí você alia os dois mundos. O mundo do renovável com a eficiência do motor elétrico, que é um motor eficiente, né? Ninguém nega isso. Mas esse é um pouco do caminho. Agora, a gente está muito adiantado, né, Lê, nessa história. Eu acho que aí cada país vai ter uma dinâmica diferente e a gente está muito bem posicionado nessa discussão toda. Mas tem muito desconhecimento, eles têm toda a razão. Ricardo, Vai lá, Roberto. Ricardo, você está dando uma resposta para o Alexandre e também para o Tejão muito importante para todos nós. Há sempre uma falácia de que o etanol é uma jabuticaba, é um negócio que só serve para o Brasil, não serve para mais ninguém. Você está dizendo que não é bem assim. Um carro híbrido em que, por exemplo, o etanol sirva como sedente de hidrogênio para fazer um outro tipo de motor a hidrogênio, pode ser uma coisa universal. A pergunta é essa. Você acha que o etanol pode ser, de fato, um combustível que sirva para outros países do mundo ou vai ser só os países tropicais que são capazes de produzir etanol com terra suficiente para isso? Então, você tem, Roberto, sabe que é uma dúvida grande. Eu não tenho uma resposta
eu vejo assim, países como a Índia, a Tailândia, a Austrália, que têm essa vocação parecida com o Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, América tem países Latina. da Europa... agora você pega países de clima temperado, é difícil, eles não têm uma alternativa clara para isso, né? Eu acho que aqui tem uma situação, Roberto, que eu acho que o etanol de segunda geração é algo interessante nessa hora, porque aí você começa a usar a celulose para fazer o etanol. Isso a gente já viu que é uma realidade e está migrando para outros lugares. Quando você fala do etanol de milho, para mim, aí você tem, olha o que os Estados Unidos conseguiu construir em pouco tempo, né, no mercado americano. Acho que a cana tem uma série de vantagens em relação ao milho, pela capacidade de conversão, mas eu acho que aqui tem, assim, de novo, Roberto, o tamanho desse mercado, um número que pouca gente sabe, né, o mercado de combustível no mundo, se não me engano, é 6 trilhões de litros, né? A gente fala que o Brasil exportando, a gente produz na Raízen hoje lá 4 bilhões de litros de etanol, no mercado de 6 trilhões de litros. Então, é um mercado muito grande, mas é muito grande, Roberto. Assim, a quantidade, você pega só combustível de aviação, assim, a vocação do etanol para substituir o combustível de aviação é enorme, né? O que eles chamam de Sustainable Aviation Fuel, Roberto, que é um mercado gigantesco. Então, quando eu olho as projeções que o mundo tem de necessidade de renovação de biocombustível, nossa, tem espaço, assim, eu não acho que ele precisa, quando eu falo assim, o etanol vai ser uma commodity global, não precisa ser uma commodity global para a gente dobrar, triplicar a nossa produção, entendeu? Pelo tamanho desse mercado, Roberto. Então, eu acho que é uma discussão meio, a gente não precisa transformar o etanol em todo lugar do mundo fazer etanol, porque o tamanho do mercado é tão grande que o Brasil tem como atender só no mercado de industrial, é gigante, mercado de combustível de aviação. A vantagem nossa, Roberto, é que a gente tem um produto que é barato, não depende do subsídio, né? A gente tem terra, a gente tem tecnologia, tem distribuição de chuva, então a gente tem muito competitivo, né? Então, eu acho que o pessoal, eu não me preocupo muito se outros países vão atrás do etanol ou não, porque eu não acho que esse é o grande problema do nosso etanol, não. Acho que a gente se vende mal, eu acho, sabia? Ô, Ricardo, seguindo um pouco daquela linha que o Alexandre colocou na pergunta dele, algumas montadoras, né, Mercedes, BMW, têm feito divulgações aí que até 2030 não vai ter mais carro elétrico e tal. Mas aí eu fico refletindo o seguinte: quantas plantas existem no mundo de produção de motores a combustão? Né? Quantos empregos não dependem disso? Quer dizer, e você converter um motor a gasolina para um motor a etanol é uma mudança muito pequena, né? Que pode manter a questão do meio ambiente com combustível limpo e preservar os empregos, preservar essas milhares aí de plantas de montagem de motores a combustão, né? Então, eu acho que essa é uma outra variável que tem que ser levada em conta, né? Não pode só fechar tudo, lacrar e não faz mais isso, porque tem um impacto social muito grande, você não acha? Eu acho aqui, Marcelo, quando você pega o tamanho desses mercados, não tem, assim, a conversão para eletricidade não é só do carro, sabe? A infraestrutura que você precisa mudar no país para atender uma demanda de eletrificação é enorme. Então, a prioridade de cada país é diferente, Marcelo. Você pensa no Brasil hoje, assim, a quantidade de investimento necessária para você eletrificar é estúpida, e tem muitas outras prioridades, né? A gente vai gastar dinheiro hoje para construir uma rede, quer dizer, sendo que a gente não tem esse problema, pensa na Índia, pensa na África, pensa em países subdesenvolvidos, Bangladesh, Indonésia, ou seja, essa é uma questão, é fácil para um país nórdico, a Noruega lá, que tem um fundo enorme, um país pequeno, fala em eletrificar a frota dele com subsídio. Tem subsídio lá na Europa de 10 mil euros por carro. Então, um subsídio de 25%, 30% do valor do carro. Agora, vai dar esse subsídio aqui, da onde vem o dinheiro para isso? Então, essa é uma questão que, de novo, né, quando você pega as grandes montadoras, para atender questões na Europa, ele é obrigado a fazer isso, de maneira mais simples. Mas para os países populosos como o nosso, não tem jeito, né? Então, acho que aqui, como você falou, Marcelo,
eu não consigo ver essa migração acontecer de forma rápida e acelerada em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e outros países. Eu acho que isso é uma questão de novo, eu acho que o motor elétrico tem uma série de vantagens, né? Mas ele tem uma desvantagem enorme, que é o custo, hoje, para você implementar, e a prioridade para cada país fazer isso. E, de novo, como a Lê falou, da onde vem a energia no final, né? Está vendo uma fonte fóssil, o que adianta, né, na prática, né? E assim, mas aí quando aí você vai entender a fundo, Marcelo, as metas da Europa, aí o cara, para poder continuar a operar no mercado europeu, ele precisa, sim, de uma solução rápida e de curto prazo. E aí ele faz isso. Agora, em países desenvolvidos, você pega lá o que a Volks fala do Brasil, que o Pablo vem falando, é verdade, você pega a declaração do presidente da Toyota, a mesma coisa, né? Então, eu não, de novo, acho que esse é um futuro que vem, está mais distante, mas, como eu falei, eu não tenho, isso não me tira o sono no curto prazo, não. Ricardo, tem uma outra discussão que eu acho bastante rica, e o setor sucroalcooleiro foi, assim, digamos, é o pioneiro, quem de fato encabeçou esse movimento, acho que precisaria até ser mais falado, que é a questão do CBIO, sabe? Muitos outros setores hoje perguntam, será que eu vou conseguir monetizar, né, o meu carbono, tá certo? Eu monto um biodigestor, como é que eu crio um processo para vender esse carbono que eu estou economizando? Se eu acumulo carbono numa pastagem mais produtiva, será que eu consigo mensurar isso, transformar isso em valor, negociar isso no mercado internacional, etc.? Então, essa é uma pergunta macro muito importante. Por outro lado, a gente está vendo diversos mercados aí de carbono com preços muito diferentes. E me parece, eu posso estar errado, aí você me corrige se eu estou errado, tá? Que o mercado brasileiro, né, o CBIO brasileiro, ainda não caiu na leitura internacional, né, de uma maneira que os players internacionais vêm aqui, comprem, movimentem, etc. Eu acho que parte disso é por esse mal entendimento, né, essa desconfiança que tem cana na Amazônia, que a cana contribui para a Amazônia. Quer dizer, a gente acaba tendo um ruído numa história belíssima, que é a cana-de-açúcar, que talvez seja das melhores balanços de carbono da agricultura, disparado isso mas no mundo. Então, como é que você vê isso? Como é que a gente consegue internacionalizar esse mercado? Qual é a estratégia que você enxerga para o país, né, para a sua empresa, enfim? Seria legal você comentar um pouco. Legal, eu acho assim, primeiro, a gente nunca teve tanta receita adicional, Ale, vindo de certificação dentro da Raízen, por exemplo. Então, uma coisa que eu reparei, e é fato isso, né, o que a gente conseguiu de benefício ou de preço adicional nos nossos produtos, por ter eles não só certificado em relação a carbono, mas certificar a cadeia com bom sucro, por exemplo, cadeia sustentável, assim por diante. Olha, é impressionante, a gente multiplicou por dezenas de vezes o valor desses nossos certificados, né, lá fora. Agora, o que está falando assim do CBIO, pega o CBIO hoje no Brasil, é negociado a menos de $10, né? Quando o CBIO, você vai na Europa, o mercado de $80, $90. Então, ainda não tem essa intercomunicação. Para mim, a grande vitória que veio da COP26 foi essa formalização de que o mercado de carbono virá, né? Então, essa interconectividade dos mercados. Eu acho que a mensagem que eu falo para todo mundo a parte sustentável é bom negócio. Assim, eu falo de carteirinha aqui na companhia, como a gente criou valor para a companhia por ter uma cadeia mais sustentável, de menor emissão e assim por diante. E isso, Ale, vale para tudo. Vale para o açúcar, vale para o etanol, vale para a bioeletricidade e assim por diante. Então, apesar do mercado hoje não ser um mercado super líquido e conectado, Ale, eu já estou vendo hoje uma diferenciação enorme de players que voluntariamente estão indo para o mercado. O que a gente tem que fazer? Aí tem um pouco de marketing. Eu vi no IPO da nossa companhia aqui, da Raízen, a dificuldade que era quando sentava na frente do europeu para explicar coisas básicas, né? Se for da Amazônia, é um negócio muito básico. Mas é um pouco de comunicação do nosso lado, né? A gente falha na comunicação, né, como país e como setor. Aí não tem jeito, é marketing, a gente tem que falar melhor. O exemplo do etanol no posto de combustível é o principal. A gente é uma cadeia integrada, né? O etanol é vendido, na média, num desconto com a gasolina. Está errado, do ponto de vista prático. É um produto mais sustentável, torna o carro mais potente,
ele é mais barato, e no final o consumidor... Você pega aqui em São Paulo, 56% dos consumidores que tem carro flex, não põe etanol, mesmo ele estando mais barato. Quer dizer, o cara deixa de economizar dinheiro, o carro dele polui mais, o Brasil tem que importar a gasolina. Quer dizer, é ruim para todo mundo, é ruim para o meio ambiente, é ruim para o consumidor, é ruim para o país com divisa. E por quê? Porque a gente não comunica. Eu me coloco nesse ponto, né? A gente é uma maior empresa do setor, a gente tem que comunicar melhor. Comunicar melhor para o consumidor final, né? Eu estava contando a historinha lá, na minha casa, eu tenho dificuldade para explicar. Agora, isso é educação, a gente tem que comunicar, não tem muito segredo, assim, não tem uma bala de prata, não. A gente tem que se esforçar, educar, desde Ricardo, aproveitando a tua provocação, isso me incomoda brutalmente como profissional de marketing, e é questão que a gente tem falado, comentado aqui no nosso programa. Você acabou de dar um exemplo. Você pega esse setor. O Brasil é o número 1 do planeta Terra, nesse campo da cana-de-açúcar e de seus derivados. E você acabou de dar um exemplo. Por que nós não conseguimos educar o consumidor para parar com essa história da continha lá, dos 70% no combustível? E outra que me deixa apavoradíssimo. Nós somos os reis do açúcar no mundo. Como a gente permite que o açúcar seja tratado como vilão? A gente não faz nada. De fato, nós precisamos de uma revolução, eu nem diria de uma revolução de publicidade ética. A gente não consegue falar as coisas éticas fundamentais, viu? Eu tenho uma história que eu conto para todo mundo. Uma vez eu fiz uma grande refinaria que compra açúcar do Brasil, né, uma das maiores do mundo. E eu conversando com o dono da refinaria, ele desenhou a refinaria dele, não vou falar o nome aqui por questão, mas ele falou assim, olha, ele desenhou a refinaria dele para o açúcar de Santos. Quer dizer, ele não podia nem comprar, porque pela qualidade que ele comprava e pela quantidade que ele comprava e tipo de navio, ele não podia comprar açúcar de nenhum outro lugar que não fosse o açúcar de Santos. E aí ele falou assim, pô, mas não, ele falou, não tem problema não, porque os brasileiros são tão desorganizados, não tem capacidade nem de armazenagem, nem financeira, que começa a safra, vai chegar lá para junho, julho, aí o preço vai despencar e eu compro dos brasileiros, porque aí o Brasil tem é o melhor açúcar do mundo e é o pior preço do mundo. Assim, é um absurdo. Você olha assim, aí eu fui entender, eu vou dar o exemplo da Raízen, que eu posso falar pela Raízen. Até 3 anos atrás, a Raízen, que é uma empresa grande do setor, eu tinha 11% de capacidade de armazenar. Sabe o que significa isso? Começava a safra, Tejon, eu tinha que vender em junho. Qual é o preço? O preço vende, não tem o que fazer. Eu não tinha capacidade. E aí, como é que... sabe o que a gente fez na Raízen? Eu construí a armazenagem. Eu agora decido quando é que eu vendo. Aí você pega no Brasil hoje, o Brasil não tem nem capacidade para armazenar, nem capacidade financeira, é um país desorganizado. E a gente é mais de 50%, o ano passado a gente foi 2/3 de todo o fluxo mundial de açúcar foi brasileiro. E a gente tem o pior preço do mundo. É um absurdo. A gente tem um preço... Aí, você vai ver, o Brasil tem acordo comercial com alguém? O Brasil tem acordo comercial com Angola, com Venezuela. Assim, a gente não tem um acordo. Você pega o Japão hoje... A gente não consegue vender para o Japão, porque o Japão tem um acordo com a Tailândia de cor. O açúcar da Tailândia, não vou falar assim, mas é uma cor muito pior que a brasileira. Só que a gente não consegue vender para o Japão, porque a Tailândia conseguiu fechar um acordo com o Japão e só compra o açúcar com cor ruim. Olha que absurdo. Ele só compra a pior qualidade que a nossa. A gente não consegue fazer. Então, aí é um pouco de política externa também, que a gente não conseguiu abrir, Tejon. Até assim, me deixa bravo isso, porque a gente tem é um dos setores que a gente é mais importante até do que o PEP, é para o petróleo, o Brasil é como país para o açúcar, e a gente é o país que mais deixa dinheiro na mesa em relação a outros países do mundo. É ridículo a falta de organização no nosso setor para defender o nosso produto, que é um produto de exportação, da pauta brasileira, né, para exportação. E o etanol, mas fala aí, Roberto. Esse problema é comum ao agro brasileiro todo, viu? Ainda hoje, Ricardo, estava conversando com o pessoal da área de carnes, né? O Brasil também é um grande produtor de carne. O segundo será o primeiro maior produtor de carne bovina rapidamente, né? Já somos de frango, sendo de carne bovina rapidamente. Mas a nossa carne também é mais barata do mundo, pela mesma razão. Nós exportamos carne bovina hoje para 185 países. É um negócio espetacular. O mundo inteiro. Quer dizer, se esse número de países compra a nossa carne, é porque ela é boa. Então eles teriam parado de comprar, mas continuam pagando barato pela nossa carne. A mesma coisa do açúcar, né? Mas eu quero voltar ao tema do
da jabuticaba. Você falou aí, logo no começo da nossa conversa, sobre a questão do etanol de segunda geração, a partir do bagaço, né? A pergunta é a seguinte: o que é melhor? Fazer energia elétrica por cogeração, jogar na rede na época da seca, para aproveitar a complementariedade com hidrelétrica, ou fazer etanol de bagaço? Isso. Qual que é o melhor, economicamente falando, para o país, Ricardo, para o país? Não, eu acho que aqui tem os dois, viu, Roberto? Vou falar por quê. A gente tem excesso de biomassa. Hoje, vou dar o exemplo da própria Raízen. Assim, 1/3 da energia da cana está no suco. Você espreme a cana, sai o suco, você faz etanol. Os outros 2/3, a gente aproveita muito mal. Então, a parte do bagaço hoje, a gente aproveita pouco. Por quê? Porque a gente tem um setor ineficiente. A própria Raízen hoje, você pega lá nossas usinas, a gente tem caldeira de baixa pressão, a gente não tem recuperador de calor. Então, quando você investe mais para tornar mais eficiente a usina, sobra mais bagaço. E a terceira parte, a palha, que fica no campo. Folha. A folha. Hoje a gente aproveita zero ela. Ela até prejudica. Quando você tem muita folha no campo, você até prejudica a produtividade do canavial. Então, o que a gente tem que fazer, Roberto, qual que é a nossa grande vantagem? O etanol de segunda geração é muito difícil de outros países replicarem, porque quando você faz em laboratório é fácil, você tem temperatura controlada, a qualidade do bagaço controlada. Quando você vai fazer no campo, aí tem dia que o bagaço vem com mais umidade, mais impureza, aí você tem que... Então, o que você tem que fazer hoje? Para mim, o uso do bagaço para a produção de energia elétrica é um uso menos nobre. Então, o que você tem que fazer? Você, em vez de deixar toda a palha no campo, pega a parte da palha, leva para a usina, e isso você vai fazer geração de energia elétrica. E aí você garante que a melhor qualidade do bagaço vai sempre para o etanol de segunda geração. Por isso, Roberto, que o etanol de segunda geração, para mim, ele é muito complementar. Você vai continuar a produzir energia elétrica do período da entre-safra. Então, a gente não tem na raiz nenhum plano de parar de produzir energia elétrica. Pelo contrário. Só que a gente vai aumentar a eficiência do nosso parque industrial para sobrar mais bagaço. E a vantagem, Roberto, é que você sempre vai ter bagaço de qualidade. Porque quando vier um bagaço um pouco pior, você queima. Aí você sempre vai ter um bagaço de qualidade de fazer o E2G. Então, o E2G, o difícil dele é ter homogeneidade na matéria-prima. Isso, o nosso setor, como tem muita biomassa, a gente consegue fazer os dois. Então, aqui não é um ou outro, não é um e outro, né? Agora, se chegar num momento, aí você falou muito bem, Roberto, se chegar num momento em que você vai ter tanta energia, ou para optar um outro, você ainda tem o biogás. Porque o biogás é outro que você pode ir lá na raiz a gente começou a produzir energia elétrica do biogás, que é outra ineficiência do sistema. Quando você faz lá o etanol, sobra matéria orgânica na vinhaça. Aí você pega essa matéria orgânica e faz biogás. Então, hoje, Roberto, eu acho que a gente tem excesso de energia mal aproveitada no sistema. O biogás, o E2G, nada mais é do que projeto de eficiência para trazer mais. Eu acho que aí você vai ter os três, entendeu? Então, o nosso plano aqui, a gente não tem nenhum plano de reduzir energia elétrica para a produção de E2G. Pelo contrário, a gente vai aumentar a produção Ricardo, tem um ponto que você trouxe que me fez lembrar. Eu voltei uns 30 anos no tempo. Viu? Foi muito interessante a sua fala. Eu me lembro de um curso de política agrícola e negociação internacional no meu doutorado. E o que acontecia naquele momento, ali nos anos 90, virada dos 80, 90, havia as grandes negociações multilaterais de abertura de mercado, né? E toda aquela discussão, abre o mercado da indústria, fecha da agricultura, e normalmente era aquilo, né? Queriam abrir o mercado industrial, né, para importação de produtos industriais no Brasil, e nós queríamos abrir os mercados agrícolas, até então extremamente protegidos. A China não era protagonista do mercado mundial de alimentos, não era relevante. E parte da estratégia de combater o Brasil, né, de abertura de mercado brasileiro, era os grandes países centrais dar voto, dar a países abertura de mercado de açúcar, né? Então, vários países da América Central acabavam tendo um acesso preferencial ao mercado americano, europeu, etc., e eles acabavam votando contra o Brasil, ainda que a gente tinha uma ideia que eles votariam a favor porque gostariam de abrir o mercado. E dessa maneira quebravam os blocos, né, dos países em desenvolvimento.
Depois, nós vimos todo um ciclo de negociações bilaterais. As negociações multilaterais foram perdendo força, né, no mundo inteiro, e o Brasil ficou vendido, porque a gente fez uma grande aposta em negociações multilaterais, que vínhamos perdendo. Então, realmente, você trouxe um ponto que a gente ficou muito mal parado, né? Perdemos uma estratégia. A minha percepção é que nós não construímos uma estratégia adequada para lidar com essa percepção, né, das aberturas, do potencial de aberturas de mercado, de renegociar esse caminho, né? Então, você vê que precisa de um longo período de tempo, precisa ter estratégia, união com o setor público e uma visão estratégica para, de fato, abrir os mercados, porque a gente carrega as mazelas do passado até hoje, é uma coisa impressionante. Mas a gente tem uma vantagem aqui, Ale, que o açúcar é muito inelástico, né? Então, o que eu mais me impressiona é que pode vir crise, Covid, o que é que seja, o consumo de açúcar no mundo, ele continua crescendo lá, seu 1% ao ano, então ele cresce lá 2 milhões de toneladas todo ano. E como não tem capacidade sendo construída no resto do mundo, está criando uma panela de pressão aqui. Então, acho que aqui, de certa forma, são tantos anos com pouco investimento no mercado de açúcar que o mundo está muito dependente do açúcar brasileiro, muito, mais do que nunca, né? Então, aqui eu acho que se não vai por acordo bilateral e tudo mais, tem uma hora que, se o Brasil se organizar um pouco melhor também, vai. Como a gente tem um custo de produção imbatível, né? O preço, para mim, estruturalmente vai ter que mudar de patamar para poder fomentar novas produções ao redor do mundo. E o Brasil é muito bom, né? Assim, a gente tem um custo muito baixo. Mas tem razão, a gente sofreu muito por falta de política externa e como é que fala? E organização do setor, né? Para poder fazer isso. Seguindo essa linha, eu acho que a cultura de commodities que nós construímos aqui no Brasil, de uma certa forma, ela nos beneficiou em relação à produtividade, eficiência logística e alguns pontos, mas ela nos prejudica em outros aspectos. Eu vou dar um exemplo. Há 10, 15 dias atrás, eu estava nos Estados Unidos, entrei numa loja, fui comprar uma camisa, a moça me traz uma camisa, eu experimento, gosto da camisa, pergunto o preço, e aí ela fala o preço e eu acho muito caro. Aí ela fala para mim, mas essa camisa é de algodão egípcio. Aí eu falei, então traz outra para mim, um pouco mais barata. Ela trouxe, experimentei, gostei, essa aqui é de algodão peruano, né? Aí você sai da loja, vai jantar. Aí a moça, você aceita um café? Nós temos café da Colômbia, né? Aí você vai no outro dia, no outro restaurante, está lá cordeiro do Uruguai, né? Ou então da Nova Zelândia. Carne ou é dos Estados Unidos ou é da Argentina. Então é o seguinte, poxa, o Brasil, junto com os Estados Unidos, são os principais produtores de alimentos, ou de fibras, ou de bioenergia, do que for, e hora nenhuma, em lugar nenhum que você vai, alguém fala com orgulho, essa carne é brasileira, ou esse arroz, ou esse feijão, nada, não tem isso. Então, nós precisamos mudar construir valor dos nossos produtos. Então, isso leva tempo, né? E leva até, o que me impressiona até que a gente fala mal da gente mesmo, né? Essa é um pouco até a gente como brasileiro, eu estava no roadshow do IPO da Raízen lá, eu dava uma bronca nos investidores lá umas horas, quando o cara vinha falar de parte ambiental, eu me ficava indignado, né? Eu estava dando exemplo aqui no offline lá, Roberto, é impressionante. Eu dou um exemplo até meio caricato nessa hora, de orgulho de ser brasileiro, que a gente tem que ter mais, né? Eu vou falar aqui da minha empresa que eu conheço bem, né? A gente tem na Raízen 376 mil hectares de floresta sob gestão. É mais do que a Holanda. Então, quando eu sentava com um investidor, eu falava, onde você é? Aí eu sou holandês. Você é holandês? Então, tá, deixa eu explicar uma coisa. Sabe que a minha empresa tem mais área protegida que o seu país, né? Então, e aí parece arrogância, mas você tem que ter orgulho, né, do país que você está, do que a gente faz. Porque, ninguém protege floresta como a gente protege, ninguém tem o peso que a gente tem de APP, reserva legal, tal. A gente fala pouco disso, né, como brasileiro. A gente tinha que ser muito mais, não vou falar que é arrogante, mas a gente tinha que falar mais sobre isso, porque a competição é real nesse sentido. É verdade. A gente tem que ter orgulho disso, né, Roberto? Tem que chegar lá, aqui, o meu produto
é sustentável, porque eu faço isso, faço aquilo, pô, e mas aí começa pela gente, viu, Mauro? Eu acho que um pouco da gente tem que ter essa atitude, não é de arrogância, gente, é uma atitude de orgulho mesmo, né, das coisas que a gente faz direito. E a gente, como está na agricultura aqui, a gente sabe do que é, né, e como a gente compete, o que a gente faz, a dificuldade que é, e a gente tem que falar mais, né. Mas, de novo, Ricardo, eu acho que muita gente reclama, a gente tem que ser mais orgulhoso. Ricardo, agora eu sinto que a gente tem uma grande incapacidade de como falar. Você tem que ter empatia, tem que ter carisma. E nós temos que dizer para o mundo que nós gostamos de todos os agricultores do planeta, etc. A gente precisa ver o como. Se o como não for bem bolado, a gente só acaba aumentando ainda as armas dos detratores. Mas, olha, eu estou sentindo que está na hora de uma revolução de marketing. Onde como a gente vai falar como, é muito importante o como. Pegando essa questão sua aí, Tejão, você estava preocupado aí com aquela derrubada do veto aí dos 5,7 bi, né? Que você até falou isso na Eldorado hoje, né? Foi. Compartilhe um pouquinho com a gente aí sua visão, por favor. Bom, obviamente que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, né? O Roberto já fez uma iniciativa de reunir dinheiro, etc. Então, tudo isso é muito bonito, mas se a gente não tiver uma verba, para a gente conversar, porque a comunicação é uma indústria, Marcelo. É uma indústria como é a Raizen, como é outra, né? Eu vivi no Estadão 15 anos. Os veículos vivem de propaganda, portanto, é uma indústria, a gente tem que ter uma verba. E aí eu estava vendo lá os 5 bilhões e 700 para a campanha política, transformado em dólar, Alexandre, vai dar 1 bi, mais ou menos, né? Não é um grande dinheiro internacional, mas é um dinheiro para começar. E quando a gente começa a ouvir aqui o Ricardo, ouvir você, ouvir o Roberto, Alexandre, eu fico, caramba, eu fiz uma lista e eu quero que vocês me ajudem, mandei para vocês aí. Pelo menos 11 coisas que eu pus na minha listinha aqui, que nós temos que informar. Olha, e se você nem pensar em propaganda persuasiva, no mínimo, publicidade informativa ética. Por exemplo, esse assunto do açúcar que a gente está conversando aqui. Dar informações sobre o aspecto científico, o aspecto tecnológico, etc. O mundo do etanol. Aliás, o Ricardo deu um dado aqui fantástico. Demanda de litros de combustível no planeta, 6 trilhões. Para hoje, se você imaginar os próximos 10 anos, imagina só o que a gente não pode fazer só no Brasil. Então, Marcelo, nós não vamos escapar mais de uma ausência de publicidade ética institucional, para não usar um nome de propaganda. Nós vamos precisar informar as sociedades planetárias sobre o que é, e aí tem que ter um grande cuidado, não é, Marcelo? Um grande cuidado com quem assina a propaganda, quem é o emissor, porque conforme o emissor é natimorto. Quem é o emissor e a qualidade do texto, da forma, do decodificador. Tem que haver uma arte aqui. Agora, sabe o que eu escuto também, Marcelo, pessoal? Mas nós temos um problema. Do que adianta fazer isso se tem gente que desmata, se que não vai? Caramba, o mundo não é perfeito. Se a Coca-Cola fosse esperar todo mundo achar maravilhoso Coca e cola, não teria um refrigerante no mundo. Então, nós temos que dizer. Agora, o Ricardo coloca muito bem a elegância, o como dizer. Como? Tem que ser carinhoso, tem que ser empático. Temos que chamar Roberto Rodrigues romântico, sabe? Envolvente. Tem um como. Mas não dá Tejão, sem isso, viu? Tejão, vou falar uma coisa para você. O negócio dos 5,7 bilhões aí deixa uma irritação profunda. Imagina você, o orçamento deste ano para o seguro rural é R$1 bilhão, que atinge 4 milhões de produtores no Brasil inteirinho. 5,7 bilhões é para 200 pessoas. É o fim do mundo. É uma desigualdade inaceitável. Mas nós ficamos quietos, que é por isso que o tempo vai passando. Mas, Ricardo, eu queria apertar o seu porque é uma coisa chata agora. Vai me desculpar, mas falar uma coisa chata. Você falou em CBio. Eu acho que CBio, como o Tejão falou,
É uma coisa maravilhosa, tem que ser estendido para todos os produtos agrícolas. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês estão vendo na raiz a participação do produtor de cana no CBIO? Já na medida que é na roça que a maior parte do CBIO é gerado. Como é que estão olhando isso, Ricardo? É uma coisa que está preocupando o setor. Eu acho que, naturalmente, Roberto, acho que toda a discussão da relação entre o produtor e a usina no final do dia, o incentivo está lá, Roberto. Então, eu acho que, na prática, qual que é a beleza do CBIO? O CBIO é uma métrica mensurável. Você vai precisar, se você conseguir que o seu produtor de cana reduza as emissões, você vai conseguir. Então, na prática, isso vai levar naturalmente a uma discussão e vai sentar para remunerar isso. Então, eu acho que o mercado aberto ele vai naturalmente fazer com que o valor flua para aquele que está agregando na cadeia. Eu não tenho muito medo nessa história toda. Provavelmente o produtor vai ter que se comprometer com isso, porque se ele entregar uma redução de emissão, o produto vai valer mais. Ele vai, nessa hora, se diferenciar do outro. Então, Beto, essa é uma questão que eu acho que o mercado aberto sempre dá conta de se ajustar. E como o CBIO, a beleza do CBIO é essa, é uma métrica que você mede. Você fala assim, você reduziu tanto, então você vai ter tanto mais de valor. Aí você vai ter uma discussão, como é que você vai garantir que o seu fornecedor de cana, você também vai querer vender o seu produto com um preço melhor. Então, naturalmente, isso vai acontecer, Roberto. Eu sei que tem uma preocupação sempre Pleno muito acordo grande. com você. Mas vai acontecer, porque... É uma coisa técnica, tem que discutir tecnicamente. Você vai entrar lá e vai ter fornecedor que vai ter melhor, um vai ser melhor que o outro, vai ter cara que vai ter práticas melhores. Como foi a sacarose? A mesma coisa. Isso, Roberto, na prática o que é bom, né? Porque vai incentivar, por isso que é a beleza do CBIO, né? Obviamente que se for todo mundo muito, muito, muito bem, aí vai ter muito CBIO, o preço do CBIO vai cair, o que tinha que cair mesmo, porque daí ficou mais fácil produzir, né? Isso eu acho que por isso que eu gosto muito do modelo, Roberto. Eu acho que é um modelo que traz. Eu também gosto. Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Que é o seguinte: por exemplo, você acredita, Ricardo, que a gente vai ter cada vez mais agricultores integrados, independentes, autônomos? Como é que você vê esse futuro da relação agricultores e a agroindústria? Não só no teu caso, mas de uma maneira geral. Eu acho assim, vou dar meu exemplo aqui. A gente tem a nossa empresa é muito famosa a gente tem muita relação com tudo quanto é lado. Eu tenho lá, chegamos a ter 5.000 fornecedores de cana, temos 8.300 revendedores nos postos. A gente é bom de sociedade, vai. A gente é uma empresa que sabe fazer parceria com muita gente. Eu acho que aqui eu quando estava lá na Radar, que era empresa de terra, o que eu pregava? Eu acho que tem algum um tamanho, ele precisa ter um tamanho, uma escala que justifique ele ser competitivo de alguma maneira. Então, acho que às vezes tem uma deseconomia de escala de ser muito grande e tem uma economia muito pequena de ser pequena. Então, eu acho que aqui, dependendo de cada região, tem um tamanho que eu não sei se é um tamanho ótimo, onde ele consegue ter uma agricultura que ele entrega uma escala que ele consiga ser competitivo tanto com custo como a parte sustentável. Então, acho que aqui, eu não sei aqui que o Roberto talvez pense diferente de mim, mas eu acho que tem um tamanho e os muito pequenininhos não vão conseguir seguir de algum tamanho, vão ter que se juntar ou em cooperativas, assim por diante. Mas tem um tamanho que é um tamanho que precisa ser o mínimo de escala que ele precisa ter para ser competitivo, tanto em custo como em emissões, assim por diante. Mas essa é uma relação, eu vejo aqui na Raiz, né? A gente sabe o que a gente faz bem, tem coisa que a gente não faz bem, um fornecedor faz melhor do que a gente, tem que reconhecer, e é sempre assim, funciona para a gente com rede de posto, funciona a gente com fornecedor de cana, a gente tem muito fornecedor de cana e vai ter sempre. Algumas regiões não tem escala, aí você tem que entrar como produtor. Se eu pudesse ter menos produção agrícola e 100% de fornecedor, eu sempre teria, né? A gente só às vezes tem que operar por não ter suficiente do outro lado e ter que operar, mas se eu pudesse, eu optaria por ter só fornecedor, tá, João? Interessante. Alexandre, tem um outro assunto aqui que o pessoal tem questionado muita gente, queria a nossa opinião, o seguinte: nós começamos a safra, uma previsão aí da safra 21-22 de 289 milhões de toneladas. E agora
devido ao Laninha, nós estamos aí com seca forte lá no Rio Grande do Sul, parte do Paraná, né, alguma parte também do Mato Grosso do Sul, e já com quebras de produção. E, paralelo a isso, a gente tem esse ano um custo de produção mais ou menos 25% superior do ano anterior, e as projeções para 2022/2023 já são de um custo maior em 45% comparado à safra do ano passado, né? Então, isso cria um contexto meio preocupante, né? Como é que você está vendo esse contexto e o que você poderia dizer para o nosso público aqui que é produtor de grãos? Bom, Marcelo e colegas, né? Tem vários assuntos aí, acho que eu gostaria até de encerrar esse ano alertando algo que começou a aparecer nos modelos, que é essa sequência de laninha, né? De fato, está batendo na safra brasileira, né? A gente nosso algoritmo aí de quebra de safra já detectou uma quebra importante até no milho no Rio Grande do Sul, acho que isso já está se desenhando meio como definitivo. Existe uma esperança ainda na soja do Rio Grande do Sul por ser plantada mais tardiamente. E os modelos estão indicando que janeiro é um mês que deve chover melhor, o que eu acho que pode acontecer, né? Depende, são modelos probabilísticos. Por outro lado, né, no Paraná, oeste do Paraná, você resumiu bem, pedaço do Mato Grosso do Sul, o clima não está perfeito, né? As chuvas estão intermitentes, a gente está vendo uma situação mais complicada. Já no Cerrado, as coisas estão indo espetacularmente bem até agora, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil é grande demais, viramos um gigante, tá certo? Então, até agora também, acho que na soja não dá para a gente dar uma derrubada muito forte das previsões, e isso, no devido momento, vai corrigir Chicago, né? Vai impactar Chicago. Portanto, Marcelo, tem um outro assunto, né? Já me refiro aos custos no instante, que merece ser acompanhado com muito carinho. Está impressionando para a gente bastante como o inverno está muito quente nos Estados Unidos. Tá? E se a gente olhar o que está se formando de neve, especialmente no meio oeste americano, é muito baixo, quase nada em algumas regiões. Por que isso é importante? Porque o degelo da neve, né, é muito relevante para começar a primavera. Né? E a gente sabe também que a laninha torna o meio oeste americano mais suscetível à seca. Então, a combinação das duas coisas é outro ingrediente complicador no cenário internacional, que é um assunto que eu acho vai pegar mais daqui a uns 3, 4 meses. Tá? Então, de fato, nós vamos ver, a mensagem aqui é muita volatilidade nos mercados mundiais. Essa volatilidade também ganha um aspecto mais complexo, na medida que os custos de produção estão muito altos. A gente está olhando a nossa safra, Marcelo, mas a safra do hemisfério norte vem antes da nossa. E se você fizer a conta do hemisfério norte, ela não está boa, tá certo? As margens estão muito apertadas. E aí começa uma discussão que vão usar menos insumo. Se usar menos insumo, é maior risco de produtividade. Então, a gente está entrando numa seara razoavelmente complexa. Né? Eu não estou do lado ainda, né, daqueles que acreditam que não vai ter insumo no Brasil, que, sabe, até a próxima safra. Eu não estou nessa tese aí. Tá? Agora, que há riscos no mundo, muitos, muitos. Eu cito aqui a discussão desse final de semana, né, pessoal, da potencial invasão da Rússia na Ucrânia, tá certo? A Rússia, a gente já está com a Bielorrússia embargada, ela é 20% do comércio mundial de cloreto de potássio. A Rússia é 30%. Se juntar os dois, metade do cloreto de potássio do Brasil vem da Rússia e da Bielorrússia. Tá? Vocês imaginem se tiver algum conflito. Sim, pode acontecer? Pode. Tá? É a probabilidade maior? Não. Tá? Então, nós vamos ter esse desafio pela frente, que é o desafio dos custos de produção. A minha impressão, salvo uma questão geopolítica mais relevante, a gente vai ver uma acomodação dos insumos conforme passar o plantio do hemisfério norte, né?
aí eu acho que as coisas tenderão a acalmar um pouco. Já apareceu, nas 2 últimas semanas, o gás caiu nos Estados Unidos, o gás natural, bastante até, caiu na China, e o nitrogênio baixou imediatamente. Tá? Pegar o preço lá da ureia em New Orleans, ela caiu bastante nas 2 últimas semanas de onde estava. Então, você vê que o mercado está querendo corrigir, tá, gente? Eu acho, Marcelo, um pouco cedo para a gente, sabe, já dar como dado que esse custo não cai até a nossa próxima safra. Tá? Aqui, né, Alexandre, tem um componente que eu acho que é muito importante dentro dessa linha que você está falando, que é fazer gestão da informação, né? Eu acredito que quanto mais global o mundo fica, né, mais o agricultor, mais o empresário, ele precisa estar atento diariamente às informações para ele poder fazer as escolhas certas e tomar as melhores decisões. Concordo, Marcelo. E veja o que eu estou falando aqui. Se der seca no oeste americano, o grão vai subir, tá certo ou não? E aí é possível até que os insumos não caiam, mas é uma outra realidade de preço formada para 22, 23. Eu tomaria um pouco de cautela para dar como certo que o preço relativo que nós estamos enxergando hoje está dado até 22, 23. Provavelmente não será assim. Né? E essa discussão da informação vai ser muito importante esse ano. Por quê? Deixa eu só fechar o ano falando de como é que o mundo se comportou. Gente, olha, foi um ano de safras excepcionais. Parece que não, porque os preços estão altos, mas foi. Os Estados Unidos escolheu a sua melhor safra de milho, excelente safra de soja. O Hemisfério Norte colheu uma safra boa, a China colheu uma safra excelente. Tá? Nós devemos colher, Marcelo, uma boa safra, pode não ser perfeito, nós vamos ter que reduzir um pouco, mas será uma boa safra, né? Já está desenhada uma boa safra do Cerrado. Agora, gente, os estoques mundiais, com relação ao consumo, estão no lugar que estavam ou estão menores, porque a demanda foi muito forte. Então, nós entramos em 22 sem a possibilidade, o mundo não tem possibilidade de uma quebra de safra relevante, porque se ela acontecer, os preços vão testar seus limites novamente. Então, é um cenário, novamente, de muita tensão, tá, gente? Porque eu não melhorei as relações entre o estoque e o consumo, passado um ano de safras excepcionais. Acho que eu queria deixar assim, o fechamento, Marcelo, desse ano com essa leitura, tá? O mundo não está numa zona de conforto, tá? Mesmo tendo colhido safras boas, e a América do Sul desenhar uma safra boa também. Legal. Vai faltar oferta? Olha, Tia João, eu cito muito nas minhas falas, eu passei umas 3 semanas sem dormir em junho, né? Praticamente eu não dormia quase. Por quê? Porque o meu oeste americano estava seco, né? Aparecia ali nas 2 Dakotas, no Nebraska, no Iowa ali, em Minnesota, a gente viu um cenário, 40% da soja do milho saindo ali, estava seco. Né? E aí, Tejão, sinceramente, se tivesse quebrado, o que poderia ter acontecido, nós iríamos ver os limites de preço já vistos. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E por essa razão, eu não conseguia nem, sabe, é um negócio, nós vamos para algo que nós não conhecemos, para o desconhecido. Esse ano isso pode se repetir? Claro, se tiver qualquer quebra de safra, Tejão, muito feia, nós vamos para o desconhecido. Esse é o cenário básico? Não é. Normalmente, a gente tende a ter safras melhores. Mas eu insisto, tá? Não há espaço de quebra significativo, porque nós vamos testar os limites. Tá? Então, assim, eu já estou antevendo, sabe, essa conversa de muito pouca neve, a laninha se estendendo, pode entrar numa primavera seca nos Estados Unidos, sabe? A gente está olhando um quadro assim, não é o meu cenário base, mas é um cenário que vai mudar. 2 meses atrás eu não diria isso, mas não sou eu que estou falando, são os modelos, né, meteorológicos que estão começando a querer sinalizar alguns ruídos. O modelo americano não mostra isso tão claro, o modelo europeu é um pouco mais... tem aí uma previsão de seca um pouco mais intensa. Então, vamos ver, vamos ter que acompanhar, é um grande assunto do próximo ano.
E aqui, né, Alexandre, para os agricultores que estão nos assistindo, fica aquela orientação que a gente tem sempre dito aqui: vamos fechar a comercialização de forma escalonada, em cada janela favorável que for surgindo. Chega no final da safra, você faz uma média legal de comercialização e garante sua rentabilidade. Eu acho que aquele intuito de querer acertar no olho da mosca do pico do preço, muitas vezes induz a gente a erros e perder boas oportunidades, né? Eu acho que também houve um comentário de um agricultor na mídias sociais aqui do site Notícias Agrícolas, que todas as vezes que ele faz fechamento futuro, sempre ele perde e a indústria ganha. Eu acho que é importante a gente esclarecer que quando você faz o hedging, a indústria também faz o hedging. Então, é uma cadeia de hedging onde todo mundo procura garantir o seu preço. Então assim, pode ter sido coincidência, mas normalmente o hedging beneficia todas as partes que garantem um preço que, naquele momento, ele é satisfatório para cada uma das partes. Muito bom, muito importante essa sua fala. E acho que, Marcelo, essa questão da relação de troca, sabe, travar custo, eu tenho muito medo da gente perder o pé aí nesse caminho, especialmente com custos tão altos como nós estamos vendo, né? Então, vamos ter bastante pé no chão. Gente, nós já estamos chegando no final do programa. Vamos fazer a nossa rodada final e deixar nossas mensagens para os nossos espectadores que nos prestigiaram esse ano de forma tão carinhosa, tão bacana. Então, vamos fazer a rodada aí. Você, Tejon, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, Marcelo, pela própria iniciativa, nossos amigos do Notícias Agrícolas, e estar aqui com vocês, com Alexandre, com Roberto, com você, os convidados. Eu posso dizer a vocês que eu sou muito feliz e muito grato, porque cada encontro desse eu fico melhor. Portanto, muito obrigado a vocês por esse nosso encontro. E aos nossos internautas, telespectadores, um grande Natal, né? E eu diria que o Natal é uma festa difícil, né? Porque fala de Cristo. E eu estava analisando agora somente a oração do Pai Nosso. Eu estava, caramba, levar aquele treco a sério não é mole, não, porque ele fala: você tem que perdoar para ser perdoado. Você tem que garantir o pão. Você tem que garantir o pão de cada dia. Você tem que evitar tentação e provocação. E você ainda tem que saber afastar o mal. Só no Pai Nosso, olha, vou te contar. Que arte, que dificuldade. Mas, amigos, que alegria estar com vocês. E acho que aqui a gente consegue ajudar, Marcelo, mitigando os fatores incontroláveis, né? Quando a gente faz uma mitigação dos fatores incontroláveis, a gente melhora a chance do Pai Nosso dar certo. Feliz Natal, grande ano, coração com vocês todos. Obrigado, Tejon. Roberto? O Marcelo, Tejon, Alexandre, meus amigos, eu vou me associar aqui ao Tejon nessa mensagem que ele deixou aqui, tão eloquente, tão emotiva e tão verdadeira. Realmente tivemos um ano complicado, 2021 um ano difícil, não há horizontes fáceis pela frente, tudo muito complicado, mas é preciso enfrentar tudo com vigor, com trabalho, determinação e com alegria. Sem alegria, não tem solução. Não tem solução. Então, eu queria desejar também um bom Natal a todos e, principalmente, que 2022 seja o melhor ano na vida de cada um de nós até aqui. E há de ser. Há de ser. Feliz 2022. Legal, Roberto. Bacana. Alexandre? Bom, eu queria dizer também que é um privilégio enorme ter trabalhado com vocês. Eu só tenho muita gratidão, né? Marcelo, Tejon, Roberto. Satisfação enorme. Marcelo, muito obrigado. Você foi o nosso líder, né? Que criou essa possibilidade. Então, realmente, tem sido muito bacana poder dividir esse espaço.
queria desejar a quem nos ouve, quem nos acompanha, né, um final de ano maravilhoso e que o ano que vem seja também um grande ano de muita realização. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, no nosso programa, diminuir, aproximar, digamos assim, ou diminuir o afastamento quase que natural entre o campo e a cidade. E o Brasil está vivendo um momento que cada vez mais, né, o agronegócio é o mais dinâmico setor do país e que mais integra e cria possibilidades. Eu espero que o nosso programa possa criar possibilidades de conexões cada vez melhor e de aproximar mundos que são, na nossa visão, interconectados. Queria agradecer toda a equipe, né, do site Notícias Agrícolas, que tem ajudado muito a montar esse programa. Muito obrigado e tudo de melhor a todos. Bom, gente, eu primeiramente quero agradecer aos meus 3 amigos aqui que aceitaram conduzir esse programa aqui junto comigo. Foi para mim um privilégio muito grande. Como o Tejon disse, a cada segunda-feira eu saio desse programa melhor do que entrei. Eu tenho aprendido muito com vocês. Eu, quando venho para o programa, eu venho para me divertir. Então, é muito prazeroso dividir essa bancada virtual aqui com vocês. Muito obrigado pelo companheirismo, pela amizade. Desejo a vocês e família um ano novo muito especial, com muita saúde, muitas realizações e um Natal cheio de amor. Para a equipe do site Notícias Agrícolas, aí, o Renan, o Vinícius, o Igor, Daniel Olive, os meus agradecimentos pelo apoio, pela gentileza, pelo carinho que vocês têm conosco. Aos nossos internautas que nos prestigiam toda segunda-feira, também os meus agradecimentos. Tem muita gente, eu encontro na rua, quando eu viajo, encontro pessoas que fizeram dessa segunda-feira às 5h30 da tarde um horário já definitivo na agenda para assistir o nosso bate-papo. E muito obrigado pelo carinho de vocês. Ajudem a gente a divulgar cada vez mais o programa, compartilhem, né, para que a gente possa cada vez mais permear esses modelos de comunicação que a gente procura trazer aqui para todo o mercado. Eu queria também deixar um recado aqui emotivo. Eu tenho visto nas mídias sociais ainda muita discussão sobre vacina, não vacina e etc. Gente, nós precisamos separar política de vacina, de saúde pública, né? A vacina é o único caminho seguro que nós temos para nos proteger, né? E então é o seguinte, essa semana nós perdemos aqui 2 pessoas muito queridas da família, né, para a Covid. Essa doença não é brincadeira, né? Então não vamos ficar filosofando demais, não, é só olhar os números, né? Eu vou pegar aqui a minha cidade, vamos pegar o Brasil, pai, como exemplo. O Brasil chegou a ter 4.000 mortes por dia. Hoje está tendo entre 100 e 200 mortes por dia. O que foi isso? Foi a vacinação em massa. E se mais pessoas tivessem vacinado e acreditado na vacina, nós estaríamos já muito próximos de um número tendendo a 0. Então, pessoal, vamos deixar de criar a teoria da conspiração e etc., etc., e vamos entregar o braço para vacinar, para a gente liquidar esse problema dessa pandemia o mais rápido possível. Eu queria também agradecer a Cochupé, que mandou para mim aqui um café muito especial lá da Cochupé, com muito carinho. Obrigado aí ao presidente Carlos Augusto. Eu queria, para fechar, mostrar aqui para vocês que em 1997, o Roberto Rodrigues e eu gravamos esse CD. Depois eu vou mandar lá para o site Notícias Agrícolas o CD, para quem quiser baixar as músicas, que tem umas músicas muito bacanas com o talento aqui dos 2 artistas aqui do grupo. E agora, como o Tejon também é músico e o Alexandre é compositor,
eu vou deixar aqui um desafio para nós, para que, quem sabe, em 2022 a gente possa fazer um novo disco que possa ser com os direitos autorais beneficentes a uma instituição de caridade e que a gente possa também criar novos desafios musicais aqui para o nosso grupo. Então, é isso que eu tinha para dizer. Um Feliz Natal para todos, um excelente ano de muita saúde, muita paz, e a gente se vê de novo, se Deus quiser, em janeiro de 2022. Um abraço a todos e boa semana. Valeu, Feliz Natal. Valeu, tudo de bom. Grande abraço a todos.